Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou a Marina Colerato, editora do Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. A gente está aqui em mais um episódio do Backstage, o podcast que é moda para ouvir, e a nossa convidada de hoje é Juliana Luna. Luna, primeiro quero agradecer você por topar essa conversa com a gente. E já começa se apresentando para o pessoal, conta um pouquinho da sua trajetória com moda, com bem-estar, com beleza e com jornalismo também, né? Obrigada por me receber aqui no podcast de vocês. Estou super animada com esse papo e contar um pouquinho assim da minha trajetória rapidamente, porque é muita coisa, né? Eu comecei a trabalhar com moda quando eu morei por 6 anos em Nova York sem intervalo, né? Eu fiquei lá 6 anos direto. E lá eu me interessei muito por essa área e eu comecei a trabalhar num showroom com uma marca italiana, que era uma marca super descolada, de alfaiataria, mas com uma pegada urbana. E eu fiquei muito interessada nesse universo e comecei a aprender muito ali naquele trabalho. Era um dos melhores showrooms de Nova York, né? No Sorro, tinha todo um prestígio. E eu me coloquei ali à disposição daquele mercado. Depois eu fui compreendendo assim, que a marca que eu trabalhava era uma marca owned by a small family. Tipo, os donos eram uma pequena família, as pessoas faziam a produção na Itália, então era produção de alta qualidade, né? Alto nível. E não tinha essa questão de produção em grande escala. Então eu fui privilegiada, assim, sabe? Quase um universo paralelo. Quase né? um universo paralelo. Eu fui privilegiada de começar nesse lugar. E depois eu fui observando que a moda, o mercado em si não era bem assim. Tudo era muito mais voltado para o fast fashion, ainda mais isso há, 7, 8 anos atrás, sabe? Era quando o fast fashion estava assim, no auge. Então, aquilo foi me dando um pouco de rejeição. E eu, como não consegui continuar trabalhando nesse mesmo showroom, porque o ambiente de trabalho era horrível. Tipo, eu tava do lado da minha gerente e ela não conversava comigo, sabe? Ela me mandava um e-mail pra me dizer uma coisa que ela tava assim, do meu lado. Ela poderia muito bem falar, sabe, numa boa. E não era uma coisa relacionada especificamente a algo tipo alguma venda, alguma compra de algum cliente. Era algo tipo, Luna, você poderia fazer o seu horário de almoço daqui a 2 horas em vez de daqui a 1 hora, sabe? Tipo, era uma comunicação horrível e a energia ali do ambiente era péssima. Eu gostava muito das pessoas com quem eu trabalhava, das meninas, conheci mulheres maravilhosas, mas não tive nenhuma identificação com aquele ambiente, assim, né? De competitividade, de uma pressão, uma cobrança horrível, enfim. E aí eu saí desse trabalho e falei, eu acho que eu vou começar a trabalhar com moda da minha forma, assim. Eu gosto muito dessa área e eu vou começar a me conectar de uma outra forma. E surgiu uma oportunidade de eu viajar, eu fui para a África do Sul. Nessa viagem eu fiz algumas entrevistas lá com mulheres que faziam algumas produções independentes de acessório. E foi muito legal porque me abriu todo um outro olhar para como eu poderia de fato estar presente nesse lugar de produção artesanal, ao mesmo tempo empoderando mulheres, ao mesmo tempo dando visibilidade para projetos que estavam já ali tentando se estabelecer no mercado. E quando eu voltei de lá, eu voltei muito inspirada, assim, por essa experiência. E aí eu criei um projeto chamado Project Tribe, onde eu tinha
o turbante como um acessório de conexão mesmo, sabe? Entre mulheres, de expressão da criatividade de cada uma. E eu usava muito turbante, inclusive eu tô usando um agora. Não dá pra ver, gente. É maravilhoso. Depois eu vou tirar uma foto e vou colocar. Coloca de referência. Sim. Ref do podcast. Eu usava muito turbante e na África do Sul, quando eu cheguei lá, várias mulheres sul-africanas me perguntavam como eu fazia. Olha que doideira. Porque lá não é tão comum. Lá, as mulheres Zulu e as mulheres Xhosa, que são das nações mais predominantes, elas usam um adereço de cabeça, mas é um adereço já pré-feito. Você meio que tipo um chapéu, assim, sabe? Não sei se você sabe aquele filme, não sei se você assistiu Black Panther. Eu ainda não assisti. Então, pra quem assistiu, a mãe do Pantera, ela usa um chapéu, que é um chapéu assim meio Angela, eu acho o nome dela. É um chapéu meio aberto, assim. Esse é o chapéu que as mulheres Zulu usam. A gente tem uma pauta sobre o Pantera Negra no Modifica e tem que é sobre moda, que foi a Carolina Gomes que fez, e tem as fotos e ela fala um pouquinho, aí também vou deixar linkado para as pessoas verem o que você tá falando. Legal, massa. É o chapéu Zulu. Então, e aí elas me perguntavam muito como fazia. E eu ficava tipo, mas como assim? Vocês não sabem fazer? Eu venho lá do Brasil, toda me achando aqui. Chego no continente, crente que eu vou ter um monte de referência dessas coisas. E assim, não tinha. E é interessante porque na África do Sul, realmente, o turbante não é algo muito feito assim pelas mulheres. Isso acontece mais na África do Oeste, assim, Senegal, Nigéria, Gana. Ali tem uma predominância maior desse acessório. E aí, quando eu criei o Project Tribe, eu fiquei muito animada com a possibilidade de conectar mulheres através das suas histórias com um elemento que é um elemento de poder, né? Um elemento que remete à ancestralidade, à criatividade das mulheres, à beleza das mulheres africanas. Sim. E principalmente na diáspora, né? Conectar essas mulheres na diáspora. O negócio ficou muito grande, gigante, cresceu de um jeito que a gente não esperava. Tinha mulheres no Japão usando turbante e a gente achou genial. Né? Tipo, vinha foto de meninas japonesas com turbante, assim, e a gente ficava tipo, uau, que incrível, que interessante. E como essas mulheres se identificavam com a nossa cultura, sabe? E o Project Tribe virou uma coisa pública, saiu em muitos jornais, revistas. Eu lembro que eu tive matéria de capa, de um monte de, enfim, veículo. E aquilo me deu uma noção de como a gente pode usar a moda para ressignificar as nossas experiências e nos aprofundar na nossa identidade. Uhum. Então aquilo também me ensinou que era um mercado que estava emergindo, principalmente aqui no Brasil. Sim. Porque as pessoas, isso há o quê? 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Que você saiu de Nova York e foi pra África do Sul e você voltou pra cá. Voltei pra cá, há uns 4, 5 anos atrás. E aí percebi que esse símbolo que é o turbante, ele tinha uma força muito grande, não só porque era algo bonito esteticamente, mas porque muita gente estava buscando a sua identidade mesmo, a sua conexão com a sua ancestralidade. Sim. Então foi uma ferramenta assim, que as mulheres encontraram para isso. E na época, aqui no Brasil, aquele movimento Black is Beautiful começou, assim, tava tipo surgindo. Aí mulheres deixando o cabelo natural, sim, né, enxergando a beleza negra como algo também que poderia se expressar na sociedade de forma livre. Então foi muito massa, assim, participar dessa onda também, assim, e dar voz para as pessoas se expressarem dentro desse movimento.
Tanto que agora eu tava na Bahia, na semana passada, e eu tava passando, assim, bem distraída numa praça, em Trancoso. Aí veio uma menina gritando meu nome e eu levei um puta susto. Eu falei, meu Deus, como que as pessoas estão me achando aqui? E aí ela falou, Luna, eu sou de Minas, meu nome é Enia Dara, o trabalho que eu faço hoje com o Bazar Afro é por conta do Project Tribe, você me inspirou muito, toda a sua trajetória é muito inspiradora, vem no bazar. Eu falei, cadê o bazar? Ela tá logo ali. Eu falei, quê? Aí ela me levou no bazar e ela me mostrou os turbantes que ela fazia. Ai, que legal. E ela me contou que isso tudo foi inspirado no Project Tribe. E ela é de Belo Horizonte, né, de BH. Então foi assim, uma conexão muito louca. E global, né? Global. Do Japão, aqui. Exato, um movimento pelo mundo, assim. E até hoje isso reverbera, né? Isso foi o quê? 3, 4 anos atrás. Sim. E até hoje isso está reverberando no trabalho das pessoas, na identidade das Sim. pessoas. Então eu fico muito feliz, assim, de poder participar e poder ser, né, uma ferramenta e um veículo para essa expressão de identidade também ser solidificada aqui no nosso país. Sim. A gente está precisando bastante disso, né? E eu acho que o debate, ele vem e volta, mas ele é sempre relevante, né? Às vezes ele fica mais quente, às vezes ele fica mais frio, mas ele permanece sendo relevante porque ainda não está conquistado esse espaço de se expressar livremente, né? A gente ainda tá na categoria diversidade, né? Sim, exatamente. Que era até um pouco que a gente conversou antes, assim, que às vezes dá esse tilt na cabeça, como é que a gente pode sair dessa categoria diversidade, né? Não dizendo que ela não foi importante, mas enfim, sempre tentando ir um pouco mais para frente, um pouco mais fundo, para realmente promover mudanças estruturais. Como é que você que tem essa experiência na indústria, principalmente, enxerga essa possibilidade? Eu acho que é muito interessante a gente olhar para a moda como esse lugar de expressão eurocêntrica, né? A gente não tem referência de moda que não seja a moda europeia. Sim. E isso já é um problema, porque se você for pensar, qualquer coisa diferente disso entra numa categoria menor. É considerada como... A gente está falando de moda ou a gente está falando de moda afro? Ou étnica, entende? né? Ou moda étnica. Sim. A gente está falando de produção artesanal, produção, né, com materiais com qualidade, ou a gente está falando de produção hype, onde as pessoas estão produzindo acessórios de forma completamente irresponsável. E quando você olha para essas produções que são artesanais, que são slow, que têm preocupação com a matéria-prima e tudo isso, são feitas por pessoas que estão ali cuidando de todo um ecossistema que carrega uma história, uma ancestralidade, né? Você vê que essas pessoas não são valorizadas. Mas um trabalho que foi inspirado, né, entre aspas, eu estou fazendo aspas com os meus dedinhos. Sim. Vou fazer aqui o áudio descritivo, aspas com os dedinhos. Inspirado naquela tribo ou naquela nação, a gente vê que na moda hoje, muitos designers que estão aí no mercado, eles vão lá, catam tudo aquilo que as pessoas estão produzindo com todo um cuidado e levam para essa grande produção em massa e produzem sem nenhuma responsabilidade, com materiais de baixa qualidade. Obviamente aquilo vai ser esteticamente parecido, sim. né? Você vai ter ali como fala isso, um tapete mexicano com as cores exatas que você viu lá no México. Mas aquilo não foi feito pelas pessoas daquela etnia. As pessoas daquela etnia não vão receber
os royalties de venda, né? Então a gente entra num lugar de referência de moda que é um lugar completamente distorcido, onde a gente valoriza aquilo que é europeu, sem nenhuma reflexão sobre de onde aquilo vem, como aquilo é produzido e se aquilo é genuinamente produzido por aquelas pessoas, né? Sim. Se aquilo não foi cooptado, enfim. E aí entra no discurso da apropriação cultural, que a gente já está aqui bastante... como falar? Acquainted. A gente já está bastante... se relaciona bem com isso, né? Já falamos bastante sobre... bastante. Mas eu ainda acho que por mais que a gente já falou sobre, principalmente na moda, a gente ainda vê marcas e projetos seguindo essa mentalidade de se apropriar e falar que é uma inspiração, né? Tem uma linha que separa a inspiração da apropriação? Você acha que tem? Eu acho que tem. Assim, quando você se inspira em algo, você não copia aquilo. Não sai exatamente igual, Entende? Né? Você pode usar, assim, a gente vive de inspiração, nós somos seres criativos. A gente olha para as coisas e aquela imagem nos inspira sentimentos, nos inspira imagens, outras imagens, sensações. Então isso tudo é processado na nossa forma, né? Individualmente falando, criativamente falando, isso vai gerar um produto, se for o caso de um design ou alguma coisa que foi feito por aquela pessoa que está se inspirando. Mas a gente não se inspira copiando. Uma Xerox, né? Sabe? Pega exatamente a mesma coisa. Eu vou lá, pego aquela peça de roupa que a Cholita fez lá na Bolívia e levo isso para a fábrica e falo para a pessoa da fábrica: faça exatamente igual a isso aqui. Sim. Isso não é inspiração, Sim. sabe? Então eu acho que a gente tem que entender essas linhas que são tênues, mas também não são, porque são bem delimitadas e bem claras. E ter também essa consciência de comprar das pessoas que estão produzindo de verdade, sabe? Quando eu viajo, eu compro na mão, porque o que acontece? Eu viajo o mundo, né? Eu cheguei no México na semana passada, eu fui numa loja e obviamente aquela loja é uma loja com um visual assim super chique, meio boêmio. Não é uma pessoa local que colocou aquele negócio lá, né? E eu entrei, observei, olhei os preços das coisas. As coisas eram caríssimas, tipo um tapete mexicano por $100, que eu sei que uma pessoa local vende por $20, sabe? Sim. E aí eu fiquei pensando, olhando aquilo e percebendo a falta de tato e a falta de sensibilidade que aquelas pessoas estavam, né, os donos daquela loja tiveram colocando aquela loja ali, porque literalmente eu andando 3-4 quadras eu encontro o mercado local, e no mercado local todos os locais têm sua barraquinha com as suas mercadorias, que vai de souvenir, caveirinha, sabe, roupa, até mochila, enfim, e acessórios mais complexos, bolsas, tapetes. Então eu falei, cara, eu vou consumir dos locais, mas eu tenho essa consciência, né? Se fosse outra pessoa, eu ia entrar naquela loja chique, riquíssima, ia ter um status ali e falar, não, vou comprar esse tapete de $100, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que refletir sobre essas coisas, da gente chegar nos lugares e ter a consciência de estar empoderando quem merece ser empoderado e não estar cada vez mais contribuindo para que uma indústria explore pessoas e se beneficie desse lucro sem dar o respectivo valor às pessoas daquela rede,
daquela cultura. Porque daí a gente tem a exploração que é a mão de obra, por exemplo, que acontece, né? Mas também tem essa questão da exploração da inteligência cultural e criativa, Exatamente. né? Exatamente. Que às vezes a gente nem fala tanto, mas que, assim, eu acho que a gente até nem fala tanto porque, de certa forma, isso sempre foi muito comum, ou a gente via grandes desfiles e grandes estilistas trazerem referências que, na verdade, são cópias, né? Mas achava tudo aquilo muito lindo e tal, e não se debatia tanto. E agora a gente já percebe que, na verdade, é uma exploração intelectual e criativa, né? Sem créditos. E é opressivo. E continua sendo algo que me remete ao colonialismo. Sim. Assim. Muita gente fala, estamos no período pós-colonial. Não, não estamos. Estamos ainda no período colonial. Porque os sistemas de reprodução de valor e de trocas são todos baseados em práticas opressoras e exploitative. Exploradoras. Né? Exato. Sabe? Então a gente está ainda num processo colonial que não permite que essas culturas se fortaleçam e de fato continuem fazendo o seu trabalho sem sofrer. Essa que é a minha grande preocupação, assim. A quantidade de sofrimento que essas pessoas têm que se submeter para sobreviver, sabe? Não é algo tipo... não estão ali vendendo, fazendo seu trabalho e recebendo com o valor que elas merecem Sim. por aquele produto. Então isso causa uma dependência muito grande, né? E economicamente acaba aniquilando a capacidade criativa e intelectual dessas pessoas, porque quanto mais elas produzem, mais elas ganham, né? Sim. Então você agora não tem mais aquela preocupação com a matéria-prima, porque o algodão tem que crescer lá, não sei, no campo, lá do vizinho, que demora 3 meses para o algodão ficar pronto. Não, você tem que vender agora. Se você não vender agora, seus filhos não vão comer amanhã. Então você pega o algodão produzido completamente sem nenhuma preocupação com o meio ambiente, porque aquilo custa mais barato e aquilo vai te dar a matéria-prima que você precisa na hora. Você vai fazer aquela peça de roupa ou enfim, aquele tapete o mais rápido que você conseguir. Então você não vai estar empregando ali toda a sua técnica, tudo aquilo que te foi ensinado pelos seus ancestrais, pelas pessoas, né, os artesãos que estavam ali na sua comunidade. Então vai desestruturando tudo. Sim. Tipo, vira uma grande loucura e as pessoas se enrolam muito nessa loucura, assim. E nessas viagens que a gente, até você estava contando sobre as suas viagens e tal, você presenciou, você viu isso, sim, pessoas que estão deixando até esses fazeres artesanais e ancestrais porque não faz mais sentido dentro de uma indústria que explora e como é que... Acho que quando isso ficou muito claro para você, foi quando você foi para a África do Sul ou foi quando você foi para outro lugar? Para mim ficou claro desde Nova York, assim, porque eu vejo, por exemplo, lá em Nova York, muitas lojas que são lojas que vendem produtos caríssimos, de qualidade, né? Um tecido índigo, por exemplo. Eu fui para a Nigéria fazer um curso na Escola de Arte Ancestral, na Nigéria, em Osogbo. E lá eu aprendi tingimento índigo e design adire, que é um design tradicional iorubá, em tecido, que é feito através de cera, né? Um tecido adire em Nova York, hoje, deve custar mais de $1.000, numa loja chique e tal, nananã. Agora, um tecido feito por uma pessoa na Escola de Arte Ancestral na Nigéria, o mesmo tecido, tá? Que vai vender lá nessa loja de Nova York, vai custar $50. 50.
50 mil, 50 mil. Entende a diferença? Sim. É uma diferença muito gritante. Então, eu percebi essa exploração lá em Nova York mesmo. Quando eu olhava os preços dessas coisas incríveis que eu me identificava muito, eu queria, inclusive, ter um tecido desse, enfim. E eu não conseguia comprar, porque era algo completamente elitizado. E não valorizado, porque quando você não conta a história do povo Yorubá, quando você não diz que aquela arte é a arte Yorubá, aquilo está sendo vendido apenas como um tecido. Uma coisa, uma mera questão estética de olhar, né? Se você gosta ou não, e pronto. Exatamente. E isso prejudica muito, por exemplo, lá na escola de arte, eu vejo o trabalho que as pessoas têm. Para você pintar um tecido de 6 metros, 6 yards, não são 6 metros, é um pouco a mais de 6 metros, 6 yards. Para você pintar um tecido completo, você leva no mínimo uma semana para fazer esse trabalho, porque é um trabalho da pintura à mão, do tingimento à mão, enfim, são várias etapas que envolvem muita energia vital. E se você pega um artesão desse e fala para ele assim, cara, você receberia hoje em Nova York $1.000 pelo seu trabalho, essa pessoa ela não vai nem acreditar, porque ela vai falar assim, como assim? Tipo, como assim? Como você está falando? O que você está falando, sabe? Então essas pessoas não têm noção de que isso está sendo vendido lá dessa forma. Por isso que eu acho que aí quebra totalmente a cadeia e enfraquece, né, as culturas ancestrais. Porque o valor que essas culturas têm não é equiparado ao valor que um produto que está lá na moda, porque a tendência agora é África, tendência Ásia, tendência artesanal, chique, borro, sabe? Então acaba que a gente fica num lugar assim de mãos atadas. Sim. A gente fica de mãos atadas nesse processo. E exatamente a questão de que você falou da mesma mentalidade colonial, né? E às vezes eu percebo que mesmo a gente no Brasil tendo sido um país colonizado, a gente repete aqui dentro mesmo com os povos indígenas, com os povos originários, esse modus operandi colonialista, né? Totalmente. É a mesma dinâmica. A dinâmica nunca muda. Sim. Essa que é a questão. É muito nítida ela. Quando a gente vai, enfim, numa loja X aqui, que vende produtos artesanais indígenas, que estão na moda também, né? Aquelas pulseiras de miçanga e tal. E a gente não consegue ver o valor naquilo, a gente olha para aquilo como ou algo que, por estar na moda, agora valorizou. Sim. Ou algo que, tipo, é uma miçanguinha, sabe? Não é uma miçanguinha, é um design que aquela pessoa tirou da natureza, tipo, sabe? Não tem nem como mensurar o valor disso. Sim. Então, eu acho que a nossa percepção de valor é que está distorcida. Porque a gente tem a percepção de valor através da ótica eurocentrada. Sim. Então, se a gente não transforma isso na gente mesmo, a corrente ela não vai ser quebrada. E talvez ela nunca seja quebrada, pelo menos não na nossa geração, mas que essa corrente se enfraqueça ao menos. Sim. Que a gente consiga olhar para as coisas com um pensamento mais crítico, sabe? De falar assim, calma aí, tá, eu tô aqui nesse lugar com esse designer que criou, aspas novamente, fazendo as minhas narrações aqui, visuais. Essa pessoa criou uma coleção inspirada nos indígenas latino-americanos ou na cultura do Marrocos, na cultura africana marroquina. Para quem não sabe, Marrocos também está na África, tá, gente? É só que é África árabe.
Isso é uma coisa, né? A gente não imagina. Africana. E aí a gente olha para aquilo e fala, nossa, que lindo, que incrível, e vai lá e consome. Mas será que isso é, de fato, consumir com consciência? Será que talvez a gente não investiu nossa grana naquilo e buscar algo que muitas pessoas estão produzindo num mercado que é um mercado paralelo, né? Que também é o mercado da moda. Sim. Mas como a gente disse lá no início, a moda, de que moda a gente está falando? A gente está falando de moda europeia ou a gente está falando de moda qualquer outra, Sim. sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente parar de categorizar essa diversidade que todo mundo está falando, tudo vai ser moda. Não vai ser moda afro, moda asiática, moda chinesa, moda indígena. Tudo vai ser moda, sabe? E aí, a partir disso, a gente vai valorizar cada uma dessas culturas que contribuiu para que essa moda se tornasse diversa. Sim. Não é a gente que é diverso, Sim. sabe? Faz sentido? Faz todo sentido. E eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem está dentro da indústria. Perceber a necessidade também de ser uma pessoa que vai levar a bandeirinha de mudar esse mindset, esse pensamento, que é de trazer umas referências que são cópias e você, na verdade, gera um apagamento. Enfim, tem muitas outras dinâmicas possíveis para serem construídas. Sim. Né? Por exemplo, lá no México, eu fui numa outra loja de uma menina branca, norte-americana, que também abriu essa loja lá. Quando eu entrei, eu já olhei e falei, essa loja não é de uma pessoa local. Uhum. Já fiquei como, né? Criticando. E aí, mas de repente me bateu uma coisa assim, porque quando eu olhei os acessórios, eram uns brincos, assim, muito lindos. Quando eu olhei os acessórios, eu vi alguma coisa diferenciada. Aí eu falei, por que tá diferenciado isso aqui? A atenção ao detalhe, a matéria-prima, os designs. Eu falei, tem alguma coisa diferente aqui. Eu posso ver que foi feita por pessoas nativas, mas com uma outra pegada. Aí eu fui conversar com a dona da loja. Falei assim, oi, tudo bem? Meu nome é Luna. Nossa, que legal sua loja, adorei aqui. Me conta mais um pouco sobre o trabalho que você está fazendo. Aí ela falou, então, o que eu estou fazendo? Eu percebi que os artesãos aqui, eles estavam nesse processo que o fast fashion acabou, né, empurrando goela abaixo das pessoas, que é o processo de usar qualquer coisa, qualquer material, somente para fazer e vender rapidamente e ganhar aquele lucro para conseguir sobreviver. Só que eu percebi que as pessoas já estavam perdendo o tesão de fazer a coisa. Virou um negócio automático. E aí eu fui lá perguntar para eles se eles gostariam que eu ajudasse. Aí algumas pessoas disseram que não, que preferiam fazer essa venda mais rápida e com materiais qualquer. E outros artesãos disseram que sim, que gostariam da ajuda dela. E aí ela falou, como eu posso ajudar? Eles falaram, a gente precisa de matéria-prima de qualidade. Ela falou, onde é que eu acho isso? Aí eles, o algodão X só é produzido na montanha, lá em Oaxaca, que a gente não tem mais acesso a esse algodão, porque é um algodão que cresce na montanha, que tem toda uma outra textura, e a forma como a gente trabalhava antigamente era através dessa matéria-prima de qualidade, mas hoje em dia essa matéria-prima não chega mais pra gente. Você tem como ir lá fazer esse corre? Buscar esse algodão louco pra gente? Entendeu? Tipo, aí ela escolheu dizer que sim. Ela falou assim, cara, eu quero fazer essa pesquisa. Eu quero ir lá conversar com essa galera lá na montanha e ver por que eles a matéria-prima não tá mais chegando pra vocês. Ela fez um puta corre, falou que foi super difícil chegar nessa tal dessa montanha, porque realmente ela não tava mais conseguindo
informação sobre essa matéria-prima, que ela já estava assim quase extinta. Ah, entendi. Sabe? Porque aí ela teve que fazer uma pesquisa. Exato, meio que pararam de produzir. Por quê? Porque demora muito, porque demanda muita energia, demanda muita, né, toda uma sabedoria ali envolvida, e isso não estava mais sendo valorizado. O que estava sendo valorizado era o rápido. Então isso foi morrendo aos poucos. Então ela conseguiu ir lá, falar com um grupo pequeno de pessoas que ainda produzem essa matéria-prima, e ela agora está fazendo sourcing, não sei como fala em português. Ela está buscando. Essa matéria-prima lá. E aí ela está criando de novo, reestabelecendo toda uma cadeia produtiva através dessa ponte que ela conseguiu fazer. Por quê? Porque ela tinha grana, ela tinha capacidade intelectual. Sim. E ela queria usar aquilo para também dar qualidade ao trabalho que ela queria vender na loja dela. Sim. Então, assim, hoje em dia ela valoriza essas pessoas, ela tem uma comunidade, uma cooperativa de artesãos que está envolvida e está investida nesse trabalho. Sim. Né? Então eu falei para ela, cara, eu percebi isso só por olhar para os seus designs. Eu sabia que tinha algo diferente e por isso eu vim falar com você. Ela falou, nossa, eu fico muito feliz de você falar isso, porque eu levei muito tempo para entender, para ter a humildade de perceber que se eu não fizesse esse movimento, muitas dessas culturas, inclusive, iam estar extintas, assim, né? E não conseguiriam mais produzir esse tipo de material. Eu até comprei um brinco lá. Ah, deixa eu ver. Que é desse algodão. Maravilhoso. Depois dessa história não dá pra você não comprar. Eu vi você lá usando Ele é muito lindo. E ele tem umas miçangas que são super especiais também. Depois a gente vai botar o visual, tá, gente? Vamos. Que lindo. Você tem o nome... depois a gente linka também pro nome da loja dela, né? Lá pra loja aqui da Britney. Nossa, é bem diferente. Assim, é uma coisa que visualmente é simples, né? No sentido de tem uma simplicidade meio minimalista, né? Mas ao mesmo tempo é complexo, né? Exatamente. E tem uma qualidade, você vê assim, tem, né, uma pegada de... Você vê o cuidado que teve, no tingimento, na forma como, enfim... E pra fazer essas miçanguinhas? Essas miçangas também são sourced num lugar específico, com pessoas que produzem essas miçangas de uma forma, enfim, lá tradicional deles. É muito legal, assim, eu acho que é isso. Se uma pessoa que tem essa mentalidade, né, do produto, que é uma mentalidade, infelizmente, colonial, né, que a gente está vivendo, mas ela percebe que se ela usar o poder que ela tem para restabelecer toda uma dinâmica, né, entre comunidades que conseguem se unir e fortalecer aquela forma de artesanato novamente, tipo, beleza, você tá usando o colonialismo de alguma forma para ajudar, sabe? Que bosta, mas que bom, sabe? Que é que a gente precise, né, e que não tenha é ruim que a gente precise ainda disso. Mas que bom que algumas pessoas, né, começam a ter esse olhar e começam a se articular de certa forma e trazer um novo olhar pra moda, pra beleza, pro estilo, pra tudo, né? Exato, valorizar de fato a mão de obra e o design, a criatividade e a energia de pessoas que estão ali há séculos fazendo aquilo, né? Não é fast fashion, sabe? É muito... É diferente, de fato você olhar pra coisa de outro lugar, assim, de um lugar com respiro, com tranquilidade, de saber que você não vai precisar de 15 brincos desse pra nada.
E é isso, são peças com identidade, assim, eu me orgulho de usar. Sim, tem esse outro sentimento também, né? Exato. Na hora que você tá usando e quando a pessoa também te pergunta, você tem toda uma outra história pra contar, completamente diferente, né? Não é tipo, comprei ali na loja X de departamento. Paguei R$2 e achar massa, né? Chato! E Luna, me conta uma outra coisa. Bom, você ainda tá nesse lugar da moda, mas você também tá em outro lugar. Ou não sei se dá pra chamar de outro, mas no seu universo aí tá orbitando também a questão do bem-estar e do yoga. Como é que também isso aconteceu pra você? Tem alguma relação com esse processo da moda ou foi uma coisa completamente à parte? Então, eu não vejo como um outro lugar. Interessante você falar isso, porque eu vejo como se eu estivesse expandindo dentro de um lugar que é multidisciplinar. Sim. Sabe? Porque o lifestyle ele combina várias vertentes de conceito, né? E eu, Luna, nesse processo de mergulhar mais no meu conhecimento intrínseco, muita gente fala autoconhecimento, quando você está buscando conhecimento de si. Na verdade, o que eu acredito é que a gente já se conhece, a gente só não se escuta. Aí eu chamo de autodesenvolvimento, porque o conhecimento eu já tenho. Só que se eu parar para me escutar, aí eu vou desenvolver esse conhecimento, eu vou me aprofundar nesse conhecimento. Então eu preciso encontrar ferramentas de autoescuta. E aí isso reflete diretamente na forma como eu consumo, na forma como eu me visto, na forma como eu me relaciono com as pessoas, o que eu consumo de alimento, como eu valorizo o trabalho, né? A forma como eu trabalho também, produzo. Eu entro num espaço que é esse espaço do slow fashion, de olhar de um outro lugar. Eu não preciso estar produzindo 500 mil coisas por dia. Se eu produzir uma coisa bem produzida, com qualidade, com entrega, com foco, aquilo ali se torna, para mim, uma obra de arte, sabe? Então, a minha relação com a moda, ela se amplificou, na verdade, a partir dessa minha experiência com yoga, com bem-estar. Porque agora, antigamente eu tinha muito disso já, de eu usar peças que eu comprava em brechó, em Nova York, e aí misturava com um brinco que eu comprei na Nigéria, não sei, sabe? Tipo, eu tinha sempre os elementos da minha expressão estética, elas tinham uma história para contar. Eles tinham uma história para contar. Mas isso agora é muito mais latente. Eu quero valorizar cada vez mais a minha expressão. Então eu não vou comprar qualquer coisa, sabe? Eu não vou na loja de departamento. Obviamente que pode ser que um dia eu precise de uma camiseta branca amanhã e eu não vou poder esperar chegar lá na China para comprar uma camiseta branca dos chineses que estão plantando algodão na montanha. Sim. Mas eu não vou comprar 55 camisetas brancas todo mês, sabe? Sim. Tipo, é outra relação. Sim. E eu vou tentar também prestar atenção onde eu estou investindo minha grana. Começar a investir em marcas que eu de fato acredito. De mulheres que começaram pequenininhas, agora estão com loja. Uma das minhas grandes amigas, a Raquel, ela tem uma marca que é maravilhosa, a Viman. E, assim, a forma como ela produz, a forma como ela desenha, cria, é muito admirável para mim. Tem tudo a ver com quem eu sou. Então eu vou preferir usar
E também não é barata, sabe? Não é caro, mas não é barato. Do Rio. É do Rio. Não é caríssimo, mas também não é barato. Então eu vou pegar o dinheiro que eu tenho, que eu gastaria em 50 peças no mês, eu vou investir em 2 peças, sabe? Sim. Que são boas, que são de qualidade, e são de uma marca que eu curto. Então, acho que a minha relação com a moda, ela se ampliou, assim. Eu tive uma ampliação do meu olhar. E me faz feliz. Me faz feliz porque eu tenho menos coisa. Sim. Que é uma coisa que a gente estava falando antes de começar. Que você está também nesse processo de menos para simplificar tudo, né? Simplifica, gente. Simplifica a vida, por favor, de vocês. Eu tô com esse mantra. Simplifica. Porque cada vez mais, quanto mais coisa a gente vai adquirindo, mais energia a gente vai gastando. A energia vital, cara, é a sua moeda de mais valor na sua existência, na sua experiência aqui na Terra. Eu li uma frase esses dias que é: você não compra as coisas com o seu dinheiro, na verdade, você compra as coisas com o seu trabalho, com a sua energia. Com a sua energia. Coisas... Trabalho é uma moeda, porque tá gerando energia vital. Não é? O dinheiro, ele é só uma expressão disso, uma expressão material. Sim. Mas se você for pensar assim, né, holisticamente falando, é muito real essa frase. E cada vez mais acho que faz mais sentido para o que a gente está vivendo, né? O mundo tá aí afundando porque a gente tem muita coisa. Sim. É um peso enorme para tudo, desequilíbrio de um monte como se fossem biomas, como se fossem, né? Sim. Não sei como explicar isso de uma forma um pouco menos científica, biologicamente falando. Mas a gente está usando toda a nossa influência e nossa energia vital para desequilibrar as coisas. Sim. Caraca! Mas é um esforço para se autodestruir. É um esforço de autodestruição. Por quê? Porque a gente está complicando as coisas. Se a gente simplificasse, seria muito mais inteligente, porque aí a gente ia entrar num outro processo, que é esse processo do repensar, olhar, ouvir, escutar a si, escutar o outro, e aí as coisas começam a mudar. Sim. Né? Eu não sei, eu tô viajando? Não, eu acho que tá em todo sentido. E aí eu achei interessante você falar que é isso, assim, que é uma coisa de expansão e não uma coisa de outro lugar, né? É uma coisa de expansão do seu próprio eu, do seu próprio eu criativo múltiplo. Sim, quando você traz outros olhares. Mas você segue, conta um pouquinho também, você segue com jornalismo nas Mina, como é que é? Sigo. As Mina é essa plataforma maravilhosa que traz jornalismo de qualidade para mulheres no Brasil. Então a gente está cada vez mais expandindo as nossas potências, porque tem vídeo, tem reportagem em texto no site, tem série, que a gente está produzindo séries de entrevistas, a gente tem a ONG, né, que também tem um trabalho nesse campo. A gente tem as consultorias, as colaborações com marcas. Então, assim, cada vez mais as Mina virou esse projeto múltiplo, né? E você tá lá desde o começo, né? Eu tô lá desde praticamente o comecinho, assim, como colaboradora e muito feliz, porque a gente, de fato, tem muito que contar, muito que agregar, assim, nesse universo do feminismo aqui no Brasil como time. Eu falo bastante de moda, tenho vários vídeos lá que falam, inclusive um da Nigéria. Esse viralizou. Depois eu vou, se vocês quiserem, podem colocar o link. Sim, aí também. Vamos colocar.
sobre a Nike Okundaye. Ela é uma das maiores artistas nigerianas vivas hoje. Ela tem uma galeria de arte em Victoria Island, em Lagos, e as escolas de arte ancestral que eu frequento quando eu estou lá são dela. Ela mantém essas instituições para não deixar a cultura morrer naqueles pequenos centros que estão virando centros urbanos, né? Que são mais lá nos vilarejos. E muito legal assim, o trabalho dela, além dela ser uma potência feminina, porque a Nigéria é um país muito machista. Antigamente era baseado na poligamia, e ela era casada com um cara com mais 15 mulheres. Ele tinha 15 esposas. E aí um belo dia ela se revoltou, baixou um santo lá, uma santa lá nela, e ela falou: eu não quero mais isso, tchau, tô indo embora. E aí ela convenceu as outras mulheres, falou: gente, quem quiser ir comigo, bora, que eu vou meter o pé e não quero mais estar aqui. As 15 falaram: sim, também queremos. Largaram esse homem, ficou na sarjeta lá do amor, completamente desolado, e foram embora. E ela fez uma grande revolução, assim, ela criou essa escola de arte, enfim, e para ela, assim, é uma vitória, sabe? Isso nos anos 60, imagina, sim, na Nigéria. Com certeza, não é tipo... Não é hoje, não é 2019, sabe? Então, assim, eu conto um pouco da história dela e ela fala sobre a história dela no vídeo e é muito legal, assim. Então é isso, assim, eu quero trazer essas perspectivas através das minas para as pessoas, de que é possível a gente quebrar, sim, com os padrões opressivos e fazer aquilo que a gente vê o mundo fazer, que é ser poderosa, sabe? E não tô falando de um empoderamento raso. Sim. Eu tô falando de uma missão de vida, sabe? A missão de vida da Nike facilitou que milhares de pessoas tenham sustento, porque elas estão inseridas num processo produtivo da arte, da manutenção daquela estrutura. Ela, na galeria de arte dela, tem mais de 15 mil obras de artistas nigerianos, ou seja, sabe? Sim. Tipo, ela não pensou nela somente quando ela tomou aquela decisão. É uma coisa de empoderamento social, né? Exatamente. É um exercício do nosso poder pessoal. Quando a gente exercita o nosso poder pessoal, a gente empodera automaticamente as pessoas ao nosso redor. É natural, inclusive. Sim. Isso cria uma rede de bastante força, né? E de quebra de padrões opressores. Então, muito inspiradora a história dela. Depois eu vou botar o link. Com certeza. Eu vou colocar o link para todas as suas... Você como autora nas minas, acho que consegue puxar os conteúdos todos que você já fez. Consegue. Mas a gente vai deixar em especial esse vídeo embedado para as pessoas poderem ver aqui já mesmo. Legal. E conhecer mais esse trabalho que é super múltiplo. Vou deixar seu Instagram também, Juliana Luna, né? É, Juliana Luna. Para as pessoas acompanharem, inclusive, suas viagens pelo mundo. Tô sempre rodando por aí, viu, gente? Não se espantem. Mas é ótimo, né? Porque aí você vai carregando consigo várias visões, né? Muitas. E com muita humildade ao mesmo tempo, porque toda vez que eu entro nesses espaços, assim, onde eu vejo que as culturas ancestrais, a sabedoria de artesãos e toda essa egrégora que foi criada ali naquele fazer, nossa, é muita riqueza, assim. Eu olho para aquilo e falo: nossa, eu não sei de nada, sabe? Eu não sei me relacionar com as pessoas, eu não sei de nada. Então me traz muita humildade e me coloca num lugar de aprendizado que eu adoro, assim. Que é constante, Que é constante,
Ai, que ótimo. Bom, Luna, obrigada, o papo foi maravilhoso. Acho que vai ser o nosso maior podcast. O que é ótimo, porque as pessoas adoram podcasts longos, então não tem problema nenhum. Acho que a gente poderia seguir falando, mas vou deixar o seu Instagram, enfim, para as pessoas acompanharem os vídeos, os textos, também falar para seguir, continuar acompanhando. Para quem não acompanha, o Modifica já falou das minas, então provavelmente muita gente já conhece, mas acompanhando você lá também, o seu trabalho pelas minas. E super obrigada por esse papo riquíssimo que você compartilhou aqui com a gente. Obrigada, e é isso, qualquer coisa, galera, vocês podem ir lá no meu Insta, eu sou super acessível, me mandem mensagem e a gente continua trocando essa ideia. Tá ótimo, até o próximo episódio do Backstage Moda Pra Ouvir. Tchau!